Bom dia, nono. Aqui é o professor Fabiano, tá? Hoje a gente vai falar sobre conflitos mundiais, entre a primeira, segunda guerra mundial e também a Guerra Fria, tá? Início do segundo bimestre, a gente vai falar hoje sobre conflitos mundiais. O mundo, como conhecemos hoje, passou por diversos conflitos territoriais entre os países e dentro dos países até chegar à divisão atual. Esses conflitos continuaram ocorrendo hoje em dia e irão continuar acontecendo. Isso quer dizer que o mundo em que vivemos ainda passará, ainda vai passar por muitas transformações. Os conflitos trazem benefícios apenas para os fabricantes de armas, para os grupos de pessoas que comandam a parte que venceu a guerra. Para as demais pessoas, essas guerras trazem apenas dor, morte, destruição, pobreza e desespero. A solução deste problema passa pela conscientização das pessoas, pelo sentimento de paz, por tolerar as diferenças. Existem religiões, etnias, culturas e modos de vida diferentes, mas isso não faz um melhor que o outro. Então, os conflitos mundiais já são o quê? De muito tempo, tá? Atrás. Tá? Desde que quando não existiam países, existiam reinos, tá? E aí o poder territorial, a expansão territorial, tá? Era de suma importância para o crescimento desses reinos. Tá? E não era levado em consideração a dor do próximo, o desespero, a pobreza, a destruição, somente o benefício próprio dessas grandes nações, desses grandes reinos, era o interessado, tá? Era o mais interessante, ok? Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Tem uma frase aqui do general William T. Sherman, que fala o seguinte: somente aqueles que nunca deram um tiro, nem houveram os gritos e os gemidos dos feridos, é que clamam por sangue, vingança e mais insolação. A guerra é o inferno. Então é fácil, estar falando do outro lado de uma cabine, de uma sala, e de estar na linha de frente. É isso que ele quis dizer, que a guerra é o inferno. A guerra, ela traz dor, traz insolação, traz ódio, pobreza, choro, angústia, tá? A morte. Então, somente aqueles mesmo que nunca deram um tiro, nem estiveram lá, ou que estão comandando atrás das suas salas, tá? Comandando seus subordinados, como os próprios generais, tá? Promovendo seus joguinhos de guerra, tá? Sabem muito bem disso. Eles poderiam, sim, já ter passado por isso, mas hoje quem está na linha de frente é que sente na pele, tá? O que é o inferno de uma guerra. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? A primeira forma aí foi as disputas econômicas, As grandes potências industrializadas buscavam dificultar a expansão dos países entre as nações industriais concorrentes. P. Disputa colonial. Neocolonialismo. As potências industrializadas disputavam colônias, na África e na Ásia. E os conflitos nacionalistas. Em diversas regiões surgiram movimentos nacionalistas com o objetivo de agrupar sob o mesmo Estado povos considerados de mesmas raízes culturais. Entretanto, esses movimentos políticos também estavam vinculados a interesses econômicos. Então, galera, a Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX, o primeiro conflito em estado de guerra total. Aquele em que uma nação mobiliza todos os seus recursos para viabilizar o combate. Estendeu-se de 1914 até 1918, tá? E foi resultado das grandes transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. O resultado da Primeira Guerra Mundial foi uma trauma drástica, tá? De uma geração de jovens que cresceram traumatizados com horrores da guerra. A frente de batalha, por exemplo, sobretudo a ocidental, ficou marcada pela carnificina vivida nas trincheiras e um saldo aí de 10 milhões de mortos nessa guerra. Os desacertos da Primeira Guerra Mundial contribuíram para que em 1939 uma nova guerra acontecesse, tá? As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas, tá? Que envolvem uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastam desde o século XIX. Essas rivalidades econômicas, eram tensões também nacionalistas, alianças militares, etc. De maneira geral, os principais fatores que contribuíram para os inícios
da Primeira Guerra Mundial foram as disputas imperialistas, os grandes impérios europeus, por exemplo, os nacionalismos, os conflitos nacionalistas que eu acabei de falar, e também as alianças militares e a corrida armamentista. Na questão imperialista, o enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e após isso lançaram-se em busca de colônias para o seu país. Isso prontamente chamou a atenção da França, por exemplo, que via seus interesses serem prejudicados com o fortalecimento do território alemão. Aí tem o estopim da Primeira Guerra Mundial, que foi a morte do arquiduque Francisco Ferdinando. Ele foi aí morto na Bósnia, na cidade aí, na capital da Bósnia, em Sarajevo, pelo Gavrilo Príncipe. Aqui temos a esposa do arquiduque, a Sofia, aqui o casamento, o arquiduque, aqui foi o dia do atentado, por tiros aí feitos por Gavrilo Príncipe, e esse é o assassino, do arquiduque. Foi a partir daí que foi aí largado, o início da Primeira Guerra Mundial. Vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, Em 1936, houve uma grande expansão territorial alemã. O foco da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha invade a Polônia pelos nazistas, através dos seus nazistas em 1939. Foi a partir daí também que houve a Segunda Guerra, o início da Segunda Guerra Mundial. Aí tem os países da aliança, do eixo, os países do eixo, que é a Itália, a Alemanha e o Japão. Os países aliados, o Reino Unido, os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então essa guerra ela durou de 1939 até 1942. Os nazistas dominaram grande parte da Europa. Mas em 1945 os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial. Fim do conflito. Após 6 anos de batalha, com 50 milhões de mortos, 40 milhões a mais do que da Primeira Guerra Mundial, e 28 milhões de mutilados, a guerra terminou. O Japão sofreu as maiores penalizações, pois os Estados Unidos aproveitou para mostrar ao mundo a sua supremacia militar, liderando aí a bomba atômica em Hiroshima, que foi jogada, a chamada Little Boy, e 3 dias depois a bomba Fat Man em Nagasaki. Aqui temos uma letra de uma música, a Rosa de Hiroshima. Eu vou ler aqui para vocês aqui, Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas e inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida, e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. A gente vê a bomba, a Little Boy, a bomba atômica que foi jogada em Hiroshima, e aqui o cogumelo, em relação à explosão, a fumaça de cogumelo, a explosão atômica na cidade de Hiroshima. O Japão foi o último país a se render durante a Segunda Guerra Mundial. Essas bombas aí, a Little Boy e a Fat Man,
tanto na cidade de Hiroshima e Nagasaki, ela foi jogada pelos americanos quando a base de Pearl Harbor, no Havaí, uma base americana, de Pearl Harbor, a base americana militar, foi atacada por aviadores japoneses, chamados kamikazes. Tá? Os navios também foram afetados, né? Afundaram pelo suicídio dos kamikazes japoneses, dos aviadores japoneses, dos caças japoneses. Tá? E, em contrapartida, os americanos jogaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, a Little Boy e a Fat Man, tá? Em retaliação. E a partir daí o Japão se rende na Segunda Guerra Mundial. Tá? A Itália e a Alemanha já tinham se rendido, tá? Porque os países aliados, né, a França, os Estados Unidos, a Inglaterra e a antiga União Soviética já tinham vencido na parte da Europa, né? E na Ásia só faltava o Japão praticamente, né? E aí eles se renderam após, tá, o bombardeio das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Aí a outra imagem também, as crianças japonesas, né, sendo afetadas, né? Muitas dessas crianças, muitas das pessoas também que não morreram, mais de 20 milhões de pessoas ficaram com sequelas. Então, gente, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de escala global que aconteceu em 39 a 45 e foi marcada por eventos como o Holocausto, com os campos de concentração na Polônia, né, pelo exército nazista de Hitler, por exemplo, e o uso de bombas atômicas, como eu acabei de falar, tá, na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu em 39 a 45, caracterizado como um conflito em estado de guerra total, no qual a mobilização de todos os recursos para a guerra. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e países do eixo, que se enfrentaram-se na Europa, na África, na Ásia e na Oceania. Após 6 anos de conflito, mais de 60 milhões de pessoas morreram. Como eu falei anteriormente, tudo começou com a invasão da Polônia pelos alemães no 1º de setembro de 1939. A guerra iniciou-se na Europa, mas se espalhou-se pela África, Ásia e Oceania, e contou com o envolvimento de nações de todos os continentes, inclusive o Brasil. Pode ser organizada em 3 fases distintas, né? A fase de supremacia alemã, a fase em que as forças estavam equilibradas e a fase que marcou a derrota do eixo. A Segunda Guerra teve fim oficialmente em 2 de setembro de 1945, quando os japoneses assinaram um documento que reconhecia a sua rendição incondicional aos americanos, tá? E os nazistas renderam seus aliados em maio de 1945. A Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, tá? Surgiram 2 grandes superpotências na relação marco-temporal, tá? Final da Segunda Guerra Mundial, 1945, e fim da União Soviética, em 1991. Tá? Então, a Guerra Fria foi uma disputa entre os Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas pela hegemonia política, econômica e militar do mundo. Tá? Então, essas 2 grandes potências venceram na Segunda Guerra Mundial. Só que depois, o mundo que era bipolar, o mundo que era classificado em países do eixo e países aliados na Segunda Guerra Mundial, torna-se a Guerra Fria em países capitalistas aliados aos Estados Unidos e os países socialistas aliados à antiga União Soviética, tá? Que queriam dominar o mundo, influenciar o mundo, tá? Fazer com que a sua política, a sua economia, o seu poder militar agradasse gregos e troianos, tá? Ou seja, as pessoas, os países teriam que se influenciar e aderir a esse mundo bipolar, ou fica do lado soviético ou fica do lado americano, capitalismo de um lado, socialismo do outro, ou fica em cima do muro, que eram os países neutros também, ok? EUA, Estados Unidos da América, defesa do capitalismo. Viva o capitalismo! Nós somos um mundo livre, defendemos a liberdade individual e da democracia. Na nossa sociedade, as pessoas não são presas por discordar do governo, nem o Estado é o dono de todas as empresas. As pessoas têm chances iguais de alcançar o sucesso e a fortuna.
A competição econômica estimula o progresso, e os que se esforçam são premiados com a riqueza. Rejeitamos a igualdade social porque ela é impossível. A igualdade social acaba com a liberdade e emperra o desenvolvimento da economia. O socialismo não funciona. É contrário à natureza humana competitiva. Vocês vão fracassar. Tá? Então, o sistema capitalista, ele defende uma economia de mercado, tá? Ele defende uma ampla liberdade de expressão. Você pode falar o que você pensa contra o chefe de Estado. Já no socialismo você não pode falar, senão você é preso. Tá? Os meios de produção, indústrias, fábricas, escolas, restaurantes, tudo é do Estado. No capitalismo não, no capitalismo tudo pode ser privado, você pode ter o seu próprio negócio da melhor forma possível. Tá? Então, gente, o capitalismo, tá, ele é muito diferente do socialismo, tá? Não há uma igualdade entre classes sociais, há uma divisão de classes. Isso também traz um certo problema, tá? Em relação às riquezas, né? A maior parte das rendas e riquezas estão na mão de poucos. A maior parte pobre detém ainda a pobreza, os baixos salários, né? Não tem onde morar. O socialismo já é contra isso. O socialismo já trata da igualdade socioeconômica dos países, tá? Entre as pessoas, não defende classes sociais, divisão de classes sociais. Então há um antagonismo aí, tá? Há uma discordância muito grande entre esses dois pensamentos, essas duas ideologias, tá? Entre os Estados Unidos, tá? Que defendiam o sistema capitalista, e também o socialismo defendido pelos soviéticos. Agora, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas defende o socialismo. Viva o socialismo! O que vocês chamam de democracia é, na verdade, a liberdade de a burguesia atirar ao povo na miséria. As eleições, os meios de comunicação são dominados pelas grandes empresas. Nem nos países capitalistas mais ricos, a pobreza foi eliminada. O proletariado, ou seja, o patrão, trabalha desde criança. Perdão, proletariado é o operário. Tá? O operário ele trabalha desde criança, passa fome, enquanto a burguesia, ou seja, o proletário, o patrão, vive no luxo e no desperdício. Vocês são imperialistas e exploram os países mais pobres. Mas o capitalismo não evita as crises. O socialismo acabou com a pobreza e a desigualdade social. A união dos trabalhadores do mundo inteiro vai destruir o capitalismo e construir o socialismo. Então o socialismo ele é totalmente antagônico, totalmente contrário ao sistema capitalista. Com isso, tá, os meios de produção, né, as fábricas, as indústrias, os restaurantes, tudo tá no poder do Estado. Tá? Não há divisões de classes sociais, não há uma economia de mercado, não há um avanço industrial, tá? Há altos e baixos, tá? Há prós e contras, tanto no capitalismo como no socialismo também. Não há liberdade de expressão, né? Se você falar mal de algum chefe de Estado, isso não pega bem, isso vai dar certos problemas para as pessoas. Elas podem ser perseguidas, tá? E punidas, tá? Severamente, tá? Mas quando o governo também ele é muito autoritário, né? Como o governo de Stalin, por exemplo, era um governo muito autoritário, né? O socialismo ele não prega, tá? Tortura, ele não prega, tá? Essa perseguição política, tá? Mas os governos autoritários às vezes se confundiam um pouco em relação ao modo socialista, tá? Mas o socialismo ele não defende a divisão de classes sociais na sociedade, dividir em classes, tá? A igualdade socioeconômica, tá? A democracia, infelizmente, lá não é muito trabalhada. Então, há altos e baixos, tá? Enquanto a posição antagônica desses dois sistemas políticos e econômicos, tá? Do socialismo e do capitalismo. Disputas ideológicas, né? Então, essa guerra, galera, foi o quê? Uma guerra ideológica, não foi uma guerra que se deflagrou, né? Em mísseis, lançamento de mísseis, tiros, tá? Armas químicas, não. Uma disputa ideológica, mental, política e econômica.
tá? Bélica, militar e aeroespacial. Tá? Os Estados Unidos aí com a economia de mercado. O que significa isso? Dominar com as suas empresas o mundo, tá? Lançar as multinacionais, isso é economia de mercado, tá? Seu poder tecnológico é expandido para o mundo. A democracia, né? A palavra democracia, demo, tá? Significa povo, democracia, governo, democracia para o governo, para o povo, né? Então, é um estado democrático, tá? O país é muito democrático, você é livre e espontâneo, a vontade de falar o que você pensa, montar sua empresa. Se é um país que trabalha com economia de mercado, você tem ampla condição, claro, tendo uma ampla condição financeira, né? Você pode abrir seu próprio negócio, tá? E a propriedade é privada, você pode aí ter seu próprio negócio, tá? E tá, colocar à venda, né? Não só dentro dos Estados Unidos, no mercado interno, mas sim no mercado externo, na economia de mercado, uma expansão das suas multinacionais. Tá? Já a União Soviética, a economia ela é planificada, não tem nem altos e baixos, diferente da economia de mercado, que é defendida não só pelos Estados Unidos, como a maior parte dos países do mundo, né? O capitalismo ele tem altos e baixos. A economia socialista não tem nem altos e baixos, ela é planificada, ela é mediana, ela não tem crescimento, não tem baixa. Né? O Partido Único, né, comunista, já no mundo democrata, né? Hoje tem um multipartidarismo no Brasil, nos Estados Unidos temos bipartidarismo, né, com os republicanos e os democratas, né? Então a democracia você pode escolher, né? Opta, né, por votar num político, né, do partido X, Y, W, né? E na União Soviética não, o Partido Comunista único, tá? Você estava totalmente refém, tá? Sem nenhum tipo de democracia. Tá? E também temos a igualdade social, ou seja, está relacionado à disputa, tá? Econômica, tá? Igual, tá? Dentro da sociedade soviética, né? Não há divisão de classes, tá? Se eu tenho um Fusca, você também tem direito de ter um Fusca. É assim que funciona, tá? No Estado socialista, né? No governo que tem o socialismo como sistema de governo, tá? Para o povo. Então a Guerra Fria, né, o mundo bipolar, expansão política e econômica de 45 até 89. Em 89, em 45 acabou a Segunda Guerra Mundial, mas inicia-se a Guerra Fria, o mundo bipolar, né? Em 89 o Muro de Berlim, em novembro de 89 o Muro de Berlim cai, né? É derrubado. A grande cortina de ferro, um grande símbolo do socialismo na Europa, que dividia a Alemanha se unificou, mas antes era dividida em RFA, República Federativa Alemã, do lado capitalista, e a RDA, República Democrática Alemã, do lado soviético. Tá? Os Estados Unidos da América e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas tentaram implantar em outros países os seus sistemas políticos e econômicos, e conseguiram. Características: conflito ideológico, sem embate militar, declarado e direto entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. Como eu falei anteriormente, eles trabalhavam a mente das pessoas, demonstrando o seu poder de influência e de impressionar outras nações para terem seus aliados, respectivamente. Tá? Então, quem gostava do capitalismo ia para o lado americano. Quem gostava do socialismo ia para o lado soviético. E assim sucessivamente. Tá? Eles não eram forçados. Esses países não eram forçados a aderir ao capitalismo americano e ao socialismo soviético. Não. Eles demonstravam o seu poder tecnológico, o seu poder armamentista, aeroespacial, político, econômico. E aí eles impressionavam. E aí cada um ia para um bloco. Por isso que era um mundo bipolar, né? Estados Unidos, um bloco. E a União Soviética, outro bloco. Capitalismo de um lado, socialismo do outro. Isso aqui é um mundo bipolar. Corrida armamentista, né? Os investimentos pesados, né? em exércitos e tecnologia bélica, ou seja, armamentos em seus próprios territórios e nos aliados. A paz armada, ou seja, uma corrida armamentista, né? Cada um fazia
a sua arma mais letal, mais potente e impressionava o mundo. Tá? E com isso, tá, havia uma paz armada de influência, tá? Sem nenhum tipo de guerra. Tá? O momento mais crítico aí entre essas grandes duas superpotências que surgiram após a Segunda Guerra Mundial foi a crise dos mísseis em Cuba. Tá? Havia mísseis em Cuba, né, apontados para Washington, e mísseis na Turquia apontados para Moscou. Né? Quem apertasse o dedinho primeiro ali no botão, a Terceira Guerra Mundial, tá, se deflagraria. Mas graças a Deus isso não aconteceu. E continuamos essa paz armada aí. Até hoje, claro, nunca não aconteceu uma Terceira Guerra Mundial, e nem espero que aconteça, porque vai morrer muitas pessoas, milhões de pessoas. Formação de blocos militares, né? Temos a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Em 49, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, liderada pelos americanos, né, dos Estados Unidos da América, bloco capitalista, né, fez uma prevenção e defesa dos países membros contra eventuais ataques vindos do leste europeu. Em contrapartida, galera, o Pacto de Varsóvia, em 55, foi liderado pela antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, bloco socialista, compromisso de ajuda mútua em caso de agressões militares. Então, galera, já viu acontecendo duas guerras mundiais. Estávamos aí no mundo bipolar, com a Guerra Fria. Poderia acontecer uma Terceira Guerra Mundial. Então, o que cada bloco fez? O que cada país aí fez? O que os Estados Unidos fez? E o que a antiga União Soviética fez? Eles dividiram dois blocos militares. Se era o mundo bipolar, né? Socialismo do lado, capitalismo do outro. Os Estados Unidos criou a OTAN em 49. E, em contrapartida, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia. Então, se foi necessário ter mais aliados, mais uniões, pactos, né, fusões de países, tanto para o bloco capitalista como no bloco socialista, por uma eventual terceira guerra. Porque eles precisavam se fortalecer de uma forma militar, bélica, armamentista, para uma eventual terceira guerra, mas não aconteceu, graças a Deus, uma terceira guerra mundial. Isso aqui só foi uma precaução militar para uma eventual terceira guerra mundial, o que não aconteceu, tá? Ficou somente na guerra ideológica, armamentista, aeroespacial, tá? Somente. Alguns países membros da OTAN, como os Estados Unidos, Canadá, Itália, Inglaterra, Alemanha Ocidental, França, Suécia e Espanha. Alguns países membros do Pacto de Varsóvia, da antiga União Soviética, né, como Cuba, China, Coreia do Norte, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Tchecoslováquia e Polônia. Esses países integravam aí, eram membros da OTAN e junto com a respectiva Pacto de Varsóvia. Tá? Países membros da OTAN atualmente, né? Temos a Alemanha Ocidental, ou toda a Alemanha, né? Não existe mais a Alemanha Oriental, a Bélgica, Canadá, a Dinamarca, a Espanha, os Estados Unidos, a França, a Grécia, Países Baixos, né? Que são aí a Holanda, né? Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido, Turquia, Hungria, Polônia, República Tcheca, Hungária, Estônia, Letônia, Lituânia, Romênia, Eslováquia e Eslovênia, tá? Aliados, tá, aos Estados Unidos, e são grandes países capitalistas. E o Pacto de Varsóvia teve seu fim com a queda do Muro de Berlim em 89, né? O fim da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 91 e da própria Guerra Fria. Como eu falei anteriormente, a cortina de ferro, o símbolo emblemático, né, o símbolo marcante da Guerra Fria no mundo bipolar, cai em novembro de 89. A Alemanha unificada, a Alemanha era dividida em duas, oriental e ocidental, tá? E anos após, 91, a antiga União Soviética, né, com Mikhail Gorbachev, ela se desintegra, né? Hoje a gente vê países como Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia, Kirguistão, Uzbequistão, Tajiquistão, tá? Azerbaijão, tá? Países que eram antigas repúblicas socialistas soviéticas. Elas se desintegraram e hoje temos esses países separados da Federação Russa, tá? Então a Guerra Fria ela acabou em 1991,
os Estados Unidos vencem, tá? Com a principal economia de mercado, com o maior potencial militar bélico, industrial, poder tecnológico muito mais avançado, tá? A antiga União Soviética quebrou por alguns fatores, tá? A corrupção do governo russo, tá? A falta de incentivo na melhoria da produção industrial, eles só pensavam que melhorias no campo armamentista aeroespacial, ou seja, a disputa e a rivalidade na Guerra Fria com os Estados Unidos. Então houve uma grande escassez de alimentos, a população russa, a soviética não estava satisfeita, né? E com isso a União Soviética ela quebrou, ela se desintegrou, ela entrou em falência, infelizmente. Características, né? Corrida espacial, né? Existia uma competição tecnológica entre os Estados Unidos e a União Soviética, cujo objetivo era mostrar ao mundo qual era o sistema mais avançado. Aí temos as conquistas espaciais. Em 57, a União Soviética lança o foguete Sputnik 2 com a cadela Laika, primeiro ser vivo a ir ao espaço. E em 69, o mundo todo pôde acompanhar pela televisão a chegada do homem à Lua com a missão espacial norte-americana. Vocês veem aí, né? Eles mandaram a cadelinha Laika para o espaço, tá? Anos depois, né? 12 anos depois, né? Tá? Os Estados Unidos fazem um ato impressionante de mandar o homem à Lua, tá? Isso para fazer com que os países ficassem impressionados e se alinhassem ao pensamento capitalista ou ao pensamento socialista. Então foi uma guerra mesmo que envolveu não só o campo econômico, político, social, tá? Armamentista, tecnológico, mas sim aeroespacial. Temos as bombas aí de hidrogênio, por exemplo, não usar porque o inimigo pode retaliar. Não usar porque o inimigo pode retaliar. Eu posso dizer sobre, eu até falei sobre a crise dos mísseis em Cuba. Quem apertasse o dedinho em Cuba lá, né? As bombas em Cuba apontadas para Washington e as bombas da Turquia apontadas para a União Soviética. Tá? As bombas, tanto dos soviéticos e dos americanos, estavam a um triz a serem lançadas. Então quem apertasse o botãozinho, tá? Mas enquanto isso lançavam flechas, né? A charge aí fala aí das flechinhas, né? Que é um tipo de equipamento já antigo, né? Que não causa assim tantas mortes, tá? Como um lançamento de uma bomba de hidrogênio, por exemplo, que pode, nas armas nucleares, bombas atômicas, que pode acabar com o planeta inteiro. Que a Guerra Fria foi um momento muito tenso, tá? Se houvesse uma terceira guerra mundial, poderia sim haver a extinção da espécie humana, tá? O planeta estaria sim muito, mas muito em perigo. Aí uma charge também, né? Das grandes superpotências, né? Durante a Guerra Fria, durante o mundo bipolar, tá? Uma disputa aeroespacial. Mas atualmente, né? Essa bandeira aqui não é a antiga União Soviética, que é a China. A China também hoje vem fazendo muitos projetos aeroespaciais, lançamento de satélites, foguetes, e os Estados Unidos também com a NASA, tá? Então, hoje a China, uma segunda maior economia no mundo, tá? Que adotou também o socialismo como sua política, tá? Seu sistema político econômico, tá? Hoje ela é capitalista, né? No campo econômico, mas no campo político é socialista. Mas os Estados Unidos não. Os Estados Unidos é tanto no campo socialista, tanto no campo capitalista como no campo político, econômico e político, ele é capitalista, tá? Mas a China hoje vem também trabalhando muito bem aí com o lançamento de foguetes e satélites no espaço. Então, por hoje é só, tá? Vou deixar para vocês as atividades na plataforma. Qualquer dúvida é só me chamar, tá? Até a próxima.